Qual que é o seu medo? Qual que é o seu medo? Tô bem também, Adrian. Graças a Deus, cara. Trabalhando bastante, correria. Espero que você esteja bem também, viu, meu amigo? Saudade de você. Qual que é o seu medo? Vou perguntar pra você que chegou na live aí. Qual que é o seu medo? Posso te falar uma coisa? O seu medo, ele te mantém distante dos seus sonhos. Todas as vezes que você permitir o medo tomar conta de você, a ponto dele te paralisar, uma parte do seu futuro deixa de existir. Porque tem muita gente que recua por causa do medo. Mas posso te falar uma coisa? Todas as vezes que eu enfrentei os meus medos e avancei, mesmo com medo, eu vivi coisas grandes. O que faz você vencer o medo? É a coragem. Então, quando você tem coragem, não quer dizer que não vai existir medo. É isso que as pessoas não sabem diferenciar. Elas esperam o medo sair de dentro delas para fazer qualquer coisa, para avançar em qualquer novo desafio. A grande questão é que a coragem, ela vai te dar o passo que você precisa para avançar mesmo com medo. E deixa eu te falar um trem aqui, ó, vai fazer diferença para você. Se você pegar esse insight agora, que eu tô falando para você, muita coisa na sua vida vai mudar. Porque mudou na minha vida. A única coisa que diferenciou eu e você é resultado. Então a pessoa que sabe lidar melhor com medo consegue avançar em novos resultados. E existe dois tipos de medo. O medo que é o instintivo, foi colocado dentro de você para te proteger, para te guardar nas horas certas. Esse tipo de medo, que vem do seu instinto de sobrevivência, ele é ótimo, ele é muito bom. Ele é muito útil na frente de um leão, por exemplo, porque ele vai causar em você 3 tipos de reação. Ou ele te paralisa, ou ele te faz avançar, ou ele te faz correr. É sempre assim. É para isso que serve o medo. O medo é como se fosse um sensor que Deus colocou no seu cérebro para te fazer sobreviver. Então existe esse medo que vem do seu instinto de sobrevivência. Então se você está na frente de um leão, ou você vai sair correndo dele, ou você vai paralisar e ficar em choque, ou você vai lutar com ele. Uma das 3 coisas vai acontecer. Porém, existe o medo, que é o medo ilusório. Esse que é o problema. Teu cérebro não diferencia o medo que te ajuda no momento que você precisa sobreviver, do medo que é simplesmente causado por uma ilusão, por aquilo que você acredita que possa acontecer. Deixa eu falar um trem pra você, ó. Tem muita coisa que você acredita que vai acontecer na sua vida e que são coisas ruins, e você não age porque você acredita que essas coisas ruins vão acontecer. Só que a grande verdade é que 80% das coisas que você se preocupa a respeito do seu futuro não vai acontecer. 80%. E aí você deixa com que esse medo do futuro tome conta do seu coração, a ponto de você não avançar. E como é que você paralisa ou foge do seu destino por algo que você acredita que vai acontecer, mas não vai? Já pensou que doideira que é essa daí? Olha só, em Provérbios diz assim: assim como você pensa na sua alma é. Logo, você aprende o seguinte: se você pensa que você não é capaz, você não será capaz. Ponto. Vai virar uma consequência na sua vida. Se você pensa que você não nasceu para vencer, parabéns, você acabou de se tornar um derrotado na vida. Se você pensa que você vai ser julgado pelas pessoas por causa dos seus erros, por causa dos seus fracassos, porque você não vai agradar as pessoas, parabéns, você paralisou mais uma vez por aquilo que você criou dentro da sua cabeça. E a grande questão é que a raiz do medo está conectado com todas essas paradas que eu falei. Está conectado com o medo do julgamento das pessoas, está conectado com o medo de errar, está conectado com o medo de não agradar todo mundo,
está conectado com medo de falir, de fracassar. E aí você não ousa, você não age. E Deus, ele já desenhou o teu destino. Sabe por quê? Porque Deus conhece o futuro. Ele já tem algo para você lá e está planejado. Só que você está apagando parte do seu futuro por causa do medo. Eu vou encerrar daqui a pouquinho, mas deixa eu falar um negócio para você. Quando Pedro estava dentro do barco junto com os discípulos e estava uma tempestade muito forte, o barco parecia que ia rachar no meio, moço. Eles estavam com medo de morrer. Eles estavam preocupados. O interessante é que eles eram homens experientes, eles eram homens pescadores. Então eles tinham experiência de velejar, de estar no mar, enfim. Só que a situação era tão crítica que eles estavam com medo de morrer. Tem momentos e situações que a vida permite que aconteça na sua vida, ou que Deus permita que aconteça na sua vida, que as suas habilidades, o seu conhecimento, a sua capacidade não serão suficientes para você lidar com a tempestade. Consequentemente, você vai sentir medo, você vai acreditar que vai naufragar. E é o que está acontecendo com eles dentro do barco. Mas olha que interessante. Quando eles estão dentro do barco e está uma tempestade terrível, a ponto deles pensarem que vão morrer, vem Jesus andando sobre as águas. Agora eu quero que você entenda uma coisa. O efeito do medo que a gente está falando, sobre a ilusão que ele cria na sua cabeça. Vem Jesus andando sobre as águas, e aí tem um monte de homem barbado dentro do barco lá, no meio daquela tempestade. E quando Jesus vem andando sobre as águas, o que acontece? Alguém grita de dentro do barco, fala assim: é um fantasma. Ô, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, ó. Fantasma existe? Não existe fantasma, né? A gente sabe que não existe fantasma. E ainda mais homem barbado gritando fantasma. Você percebe que isso é uma doideira da cabeça deles? E essa doideira foi criada por causa do medo que eles estavam sentindo. Eles olharam e gritaram: é fantasma. E Jesus, conhecendo o coração deles e sabendo que eles estavam com medo, fala assim: não, sou eu, Jesus. Pedro, ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, olha só, Jesus acabou de falar, sou eu. Aí Pedro fala assim: se é o Senhor, deixa eu ir aí. Ele está querendo testar, quer ver se é Jesus mesmo. Mas é interessante que Pedro, nesse momento que ele se coloca em desafio, ele está disposto a descer do barco, a viver um novo tempo, a enfrentar o medo e ter uma experiência nova com Deus. Para descer do barco você tem que ter coragem. Quando você tem coragem, você tem a oportunidade de viver coisas novas com Deus. E para você despertar esse novo tempo na sua vida, às vezes você tem que descer do barco que você vem dentro dele há muito tempo. O único que teve coragem de descer daquele barco lá foi Pedro. Mas ninguém teve coragem de descer daquele barco. Pedro desceu. Pedro desceu e Pedro andou sobre as águas. Olha só. Se você estiver no barco onde tem pessoas que não estão dispostas a se desafiar, que não estão dispostas a vencer os próprios medos, que não estão dispostas a ter experiências novas com Deus, é hora de você descer dele. É hora de você sair dele. Isso é a máxima da roda dos amigos. Você é a média deles. Você precisa estar no barco de pessoas que estão a fim de andar sobre as águas, de viver coisa nova, de ter experiências com Deus, de vencer os próprios medos, de realizar algo que nunca foi realizado antes. Tem gente que fala assim: ah, Pedro afundou. Mas olha só, você sempre vai olhar para o negativo, né? Que acontece na vida das pessoas. Pedro afundou, mas ele andou sobre as águas. Isso não anula a questão dele ter andado sobre as águas. Pedro afundou, mas ele teve uma experiência diferente de todos os outros demais. Pedro afundou, mas ele não foi abandonado. Jesus o puxou de volta. Então você que está com medo de descer do barco, você tem que começar a acreditar em Jesus e parar de acreditar em fantasma. Como que você consegue acreditar no fantasma, que é a coisa que você cria na sua cabeça, mas não consegue acreditar em Jesus? Hã?
Como que você consegue ver um fantasma no meio da tempestade que você está passando, mas você não consegue ver Jesus, que é aquele que te dá o escape no meio da tempestade, que é aquele que faz o milagre no meio da tempestade, que é aquele que para o mar, que acalma o vento? Como que você consegue criar na sua cabeça um fantasma, mas não consegue enxergar Jesus na sua frente? Percebe o que o medo faz com você? E por causa do medo você vai deixar de viver experiências novas com Jesus. Então, essa tarde aqui, ó, nesse rolê que a gente deu junto, de poucos minutos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você superar seus medos, você vai viver coisas novas na sua vida. Você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Você vai ter a oportunidade de sair do convívio de pessoas que estão na zona de conforto, de pessoas que têm medo de avançar. E essas pessoas estão atrapalhando você progredir, porque elas começam a lançar o medo do coração delas dentro de você. Bom, se ninguém está saindo da zona de conforto, se ninguém está arriscando, ninguém está fazendo, por que eu vou fazer? Por que eu vou sair da zona de conforto? Então o comportamento dos outros e o medo que eles carregam, às vezes vai mexer com você. É por isso que quando você compartilha assim, eu vou fazer algo novo, eu vou arriscar, vou fazer um novo negócio, eu vou construir um projeto diferenciado, coisa que as pessoas não têm coragem de fazer. Todos os medrosos em sua volta vai falar assim, não faz isso não, isso é muito arriscado, vai dar errado. Eles estão carregados de medo e vão te dar conselhos que vão te afastar daquilo que você busca. O medo já tentou me paralisar várias vezes na minha vida, mas eu tive coragem de avançar, mesmo com medo. A coragem é o que faz as pessoas avançarem mesmo com medo. E um insight aqui, a gente já está finalizando, foi só um rolezinho quando eu estava no trânsito. Usa a coragem para começar e depois você usa a fé para continuar. Foi o que Pedro fez. Ele teve coragem de descer do barco e teve fé para andar sobre as águas. E quando der errado, se der algum problema, Jesus não abandona. Tem muita gente que no meio da tempestade vê o fantasma, mas não vê Jesus. Por isso que o povo gritou de dentro do barco falando, é um fantasma. E era Jesus que estava lá para poder proporcionar para eles uma grande experiência. Não deixa o medo atrapalhar você. Você chegou aqui nessa live, eu tenho certeza que o que Deus tem para você são coisas grandes. Todas as vezes que o medo... Acho que cortou aí, ó. Todas as vezes que o medo entrar na frente, ele vai separar você do seu destino. Ele vai apagar parte do seu futuro. Não deixa o medo ser maior do que aquilo que Deus planejou para você. Você precisa confiar, ok? Se você deixar o medo crescer, a confiança em Deus vai embora. Se você deixar o medo crescer, a coragem vai embora. Se você deixar o medo ilusório atrapalhar, ao invés de você enxergar Jesus, você vai enxergar fantasmas. Então tá na hora de tirar esses fantasmas aí da sua frente e começar a acreditar em coisas grandes que Deus colocou na sua mão. Fechou? Fica aí com essa mensagem, tamo junto.